Abordagem teórica sobre o tema sombra e penumbra. Luz é o agente físico que, possuindo um meio de propagação, produz a sensação da visão. Ótica é o ramo que estuda as propriedades da luz, maneira que ocorre sua produção, propagação, detectação e medição. Luz visível é aquela que enxergamos entre o vermelho e o violeta, dependendo de sua frequência. Luz invisível pode-se dar por luz gama, a luz X, a luz ultravioleta, a luz infravermelha, a luz de microondas e a luz do rádio. Em raios de luz nós temos modos da maneira da luz se propagar, né? Nós temos o modo divergente. O modo divergente é a maneira que a luz se propaga, de modo que os raios de luz saem de um ponto e se propagam de modo a se expelir, tá? O convergente é quando a luz sai de modo disperso e se encontra num foco. Temos os paralelos, que são os raios que se propagam basicamente de forma paralela, né? Falando agora sobre fonte de luz, nós temos a fonte de luz primária, que é o corpo luminoso, e a fonte de luz secundária, que é o corpo iluminado. Classificação das dimensões do raio de luz. Pontiforme, ponto pouco relevante em dado espaço. Extensa, ponto relevante em dado espaço. Classificação das cores. Monocromática, uma única cor. Policromática, conjunto de cores, cor branca. Meios de propagação. Transparente, não distorce a imagem. Translúcido, distorce a imagem do objeto. E opaco, que absorve a luz. Vou falar agora um pouco sobre sombra e penumbra, mas antes de alguns conceitos como de fonte pontual e fonte extensa. Fonte pontual é uma fonte que não tem dimensões consideráveis comparado com o objeto. Já a fonte extensa é aquela que tem dimensões consideráveis em relação ao ambiente, em relação ao objeto. Bom, sombra é aquela coisa que tem ausência total de luz, é aquele escuro, e a penumbra é aquela ausência parcial de luz, é aquele meio iluminado, meio fraquinho. Agora a gente vai ver duas situações que definem muito bem isso. Então a gente pode ver na imagem que a gente tem a luz pontual e um objeto à frente e o anteparo. Essa luz emite raios de luz que tangenciam um objeto, que passa na sua extremidade. E isso gera um local de sombra. Essa situação explica a sombra. E a situação 2 agora é o uso de uma fonte extensa. E essa fonte extensa gera a penumbra. A gente vai ter emissão de raios de luz, mas por ser uma fonte extensa, tem maior distribuição desses raios, e a gente pode ver que tem locais que há a emissão parcial de luz, e nesses locais que não é luz nem sombra, é a penumbra, aquela sombra fraquinha, que não é nem luz nem sombra, aquele negócio assim. Agora eu vou falar um pouco sobre a propagação retilínea da luz. O que é isso? Isso significa que a luz sempre se propagará em linha reta, mas se ela estiver em meios homogêneos e transparentes. Como visto na imagem, a gente consegue perceber que a gente tem uma fonte de luz e ela incide em um meio transparente e homogêneo, e essa incidência ela passa e ela se mantém com os raios em linha reta. Vou falar agora sobre o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio nos aponta que a trajetória de um raio de luz é a mesma em ambas as direções. Ou seja, caso a trajetória de um raio luminoso troque de sentido, o caminho percorrido dele será o mesmo. A gente pode estar vendo a imagem e a primeira situação é que a luz vem do garoto de cima e percorre uma certa trajetória. E quando essa luz vem do garoto de baixo, a trajetória é a mesma. Isso é um exemplo da reversibilidade dos raios de luz. Agora eu vou falar do princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio nos diz que quando dois ou mais raios de luz se cruzam, eles continuarão sua trajetória sem interferência. Ou seja, um raio não interfere na trajetória do outro. A gente pode estar vendo isso na imagem, que nos mostra perfeitamente que a trajetória, quando incide com a trajetória do outro raio de luz, não muda o sentido, forma nada. Isso é a independência dos raios de luz. Bom, o primeiro exercício, ele mostra um esqueminha em que nós temos um lápis de 0,1 metro, de acordo com o enunciado, e uma fonte de luz sobre esse lápis. E a ideia é saber a altura entre a fonte de luz e o lápis na posição P, né? Porque o esquema mostra o lápis em duas posições diferentes. Ele também disse que a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. Ou seja, você precisa de alguns conhecimentos trigonométricos para esse exercício. Ou seja, a sombra do lápis, quando ele está na posição Q, ela vai
sempre estar para 0,1, que é o tamanho do lápis. Então, fazendo essa relação de triângulos de conhecimento de trigonometria, a gente vai saber também que a altura vai estar para PR. Sabendo disso, a gente tem que realizar essa conta. Mas a gente precisa também saber quanto que é PR. Vai ser sempre 49 vezes a altura de QR mais a altura de QR, porque isso vai ser equivalente a PR. E 49 vezes a altura de QR, porque a gente sabe que a soma do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre PQ. Sabendo disso e sabendo dessa conta, a gente realiza toda essa conta que a gente descobriu por causa do nosso conhecimento trigonométrico, descobrindo uma altura de 5 metros, alternativa E. A questão 2, ela já começa anunciado com um eclipse, a notícia de um eclipse. Esse eclipse, e o que ele quer? Ele dá duas figuras, ele quer saber qual dessas duas figuras melhor representa uma analogia com esse eclipse da notícia, sendo a lâmpada a única fonte de luz da sala e o Sol sendo associado a essa lâmpada. A letra B, ela é a melhor que representa, com certeza, porque o eclipse descrito, ele é lunar, e a Lua precisa estar na região de sombra, e a única situação em que ela estaria na região de sombra é a alternativa B.